Olá, tudo bem com você? Eu sou Renata Blaskov, enfermeira, especialista em aleitamento materno e vim trazer dicas muito importantes para você que deseja ser consultora em amamentação. Eu separei uns pontos aqui muito importantes para falar para vocês que são consultoras em amamentação iniciantes. Algumas coisas que vocês não podem deixar passar em branco, como por exemplo, combinar a consultoria, como que ela deve ser combinada, o pagamento, empatia que você deve ter com as suas pacientes ou clientes, as intervenções que você vai propor para esse binômio mãe-bebê que está amamentando e também como lidar com outros profissionais. Então, a primeira parte aqui que nós vamos falar é sobre combinando a consultoria. Como que deve ser combinada essa consultoria? Primeira coisa, você combina a consultoria diretamente com a mãe. Não combine com terceiros. Não combine com as avós, com as tias, com a madrinha. Não combine com outra pessoa que não seja a mãe, porque às vezes ela não quer amamentar e a família está forçando. E você vai lá fazer aquela consultoria e ela não quer te receber. Então a consultoria ela tem que ser combinada com a mãe. Por isso que eu particularmente não gosto de vale presente de amamentação. Porque às vezes a mulher não está interessada na consultoria e você vai lá oferecer o seu serviço para ela, ela não vai querer prestar atenção no que você está falando. E eu já ouvi relatos de caso em que a consultora, inclusive, é até maltratada, porque ela é indesejada naquele lugar. Então, não combine consultoria com terceiros. Estabeleça os seus horários, fale para ela como que é a duração da sua consultoria, como que é o pagamento, você vai fazer, cobra tanto, você fica por 1 hora e tem um retorno no seu pacote ou não tem, como que é que funciona essa sua consultoria? Tudo que tem na sua consultoria você já estabeleça na hora do contato, para que não tenha dúvidas. Tem algumas consultoras que alugam, por exemplo, bombinhas elétricas. Então você já explica como que é esse aluguel, como que funciona o preço, o contrato de locação, explica tudo direitinho para que não tenha dúvidas depois. Tem algumas consultoras também que tem ou não tem o laser, você já fala, eu não trabalho com laser, eu trabalho com laser, ele não está embutido na consultoria, a sessão de laser é tanto. Então, tudo que você tem de diferencial já explica no ato que você está combinando a consultoria. Então, tem horário específico para começar e para terminar essa consultoria. Apresente as suas condições de pagamento, se é à vista, se é parcelado, se você trabalha com cartão. Se você não trabalha com cartão, parcelar só assim na palavra não é recomendado. E também cuidado com garantias. Você não pode chegar e falar assim, eu vou fazer você amamentar. Existem algumas exceções, alguns momentos que acontece sendo muito difícil a amamentação, tem alguns problemas que às vezes até a própria mãe desiste, ou às vezes o bebê precisa de fazer um procedimento de anquiloglossia e não faz, às vezes um outro profissional entra, interfere na sua consultoria e orienta a mãe a não fazer, e isso atrapalha a amamentação e ela não vai conseguir amamentar. Então, muito cuidado com as promessas. Eu vou fazer de tudo que eu sei, vou aplicar todo o meu conhecimento para ajudar a você a amamentar, mas cuidado com as promessas. O pagamento. Então, você vai apresentar as condições de pagamento, como eu disse, né, já no agendamento, por um simples motivo. Algumas famílias não têm condições de pagar a consultoria e algumas pessoas também não acham que a consultoria tenha esse valor todo. Tem pessoas que acham que a consultoria é desnecessária, mas depois elas acabam descobrindo que é necessária e que é muito importante. E às vezes da pior forma, porque protela e depois acaba precisando chamar de última hora e às vezes você não tem nem horário na sua agenda mais. Eu já vi isso acontecer. Procurar consultoras e procurar e não achar porque elas não tinham horário na agenda. Então, fale o seu valor. Eu costumo perguntar endereço. Como a gente vai atender no domicílio, tem os locais que são muito distantes. E como a gasolina está cara, você pode, então,
colocar o seu deslocamento também embutido na sua consultoria ou não. Vai depender de qual o valor que você já cobra na sua consultoria. Mas eu costumo perguntar então qual que é o local que a pessoa mora. Às vezes nem é para você modificar o preço, mas às vezes a pessoa te pede um desconto. E se ela mora mais próximo da sua residência, é mais fácil de você dar um desconto porque você vai gastar menos com a gasolina. A gasolina está muito cara, então não dá para você ficar se deslocando para lugares tão longe que às vezes não vai compensar a consultoria. Também cuidado com o prazo para pagamento e para os meios de pagamento. Eles sempre vão perguntar: você tem cartão? Se você tiver ou não. Trabalha com Pix? Dá um prazo, então você vai estipular lá o que você tem para oferecer. Se você é pagamento à vista, se você vai cobrar já uma parte no ato que vocês estão combinando e o restante quando você for na consultoria. Então, por exemplo, eu cobro valor X com uma consultoria de 1 hora e mais um retorno. Esse retorno ele pode ser presencial ou às vezes pode até ser online. Existem famílias que conseguem se resolver o problema já na primeira visita e você não precisa do retorno. Às vezes tem até as mães mesmo falam, não precisa do retorno, tá tudo perfeito, tá ótimo. Então, às vezes você vai fazendo então um acompanhamento online desse binômio para ver como que tá essa amamentação. Então, vamos ver aqui o terceiro tópico, a empatia. A habilidade de comunicação, ela não é somente o falar. Na consultoria de amamentação, você tem que saber ouvir, porque a mãe está te contando muitas coisas que vão interferir na sua conduta. Por tudo que ela está te contando e até inclusive pela comunicação não verbal, você consegue observar como que foi a gestação dela, a interferência da rede de apoio, como que foi em gestações anteriores, se teve mais familiares que amamentaram ou que não conseguiram amamentar e estão influenciando negativamente. Você então tem que ouvir, escute, inclusive para você observar se essa mulher possa estar passando por um blues puerperal, por uma depressão pós-parto ou até mesmo um pânico pós-parto, que isso acontece. Você observa através da escuta, exerça a habilidade da escuta. E uma coisa muito importante que eu gosto de frisar é: não critique outros profissionais. Se você não concorda com a conduta de outro profissional, você então fala assim: eu não concordo com essa conduta e eu te oriento a fazer de tal forma. Mas não critique a conduta do outro profissional diante da mãe que você está atendendo, diante daquela família que você está atendendo. O que eu gosto muito de fazer? Às vezes a gente tem um impasse, por exemplo, na decisão da anquiloglossia. Então, às vezes, você vai e fala: olha, eu acho que o seu bebê tem uma alteração no freio lingual e ele precisa fazer um procedimento cirúrgico. E aí, essa mãe tem um retorno com o pediatra faz a avaliação dele, mas ele não concorda que precise fazer, então, o procedimento cirúrgico para correção dessa anquiloglossia. O que eu faço? Eu encaminho ou para uma fono ou para uma odontopediatra para ter uma outra opinião, para ter uma terceira opinião. Se eu realmente acho que precisa da interferência cirúrgica e o pediatra achou que não precisa, você simplesmente encaminha para uma terceira opção, que seria a fono ou a odontopediatra. Eu já passei por um momento também, por exemplo, o pediatra, ele pediu que a mãe fosse na fono para identificar a anquiloglossia, porque ele não tinha certeza. Mas eu consegui identificar. Então eu falei para a mãe: olha, mãe, eu vou te encaminhar direto já para o odontopediatra para realizar o procedimento. Então eu encaminhei direto para o odontopediatra porque eu tinha conseguido já identificar. No que o pediatra teve uma dúvida, eu consegui identificar. Então não precisava dela passar ainda por mais um profissional, seria só mais uma despesa para ela. E no final ela acabou que me agradeceu, porque senão ela estava já com o pediatra, estava com o consultor em aleitamento, ia passar pela fono e mais pelo odontopediatra para fazer o procedimento. Então seria um gasto desnecessário se já tinha diagnosticado a presença da anquiloglossia. Agora, se ele tivesse em dúvida e eu também tivesse em dúvida, poderia sim, com certeza, ser encaminhado para a fono. Então, não critique
outros profissionais, tome a sua conduta baseada no seu conhecimento científico, tenha certeza daquilo que você está falando. Se tiver dúvida, sem problema nenhum, encaminhar para um outro profissional. A amamentação, ela é um atendimento que pode ser realizado por equipe multidisciplinar. Então existe o pediatra, existe o odontopediatra, o fonoaudiólogo, o enfermeiro, especialista em aleitamento materno, que vai estar pronto para poder estar observando todas as características daquela amamentação e um encaminhando para o outro. Eu já tive caso que eu atendi um bebê que foi prematuro, a família estava muito ansiosa com a chegada desse bebê, porque ele era um bebê que nós chamamos até de bebê arco-íris, porque eles tinham tido uma perda anterior. E eu fui chamada para ajudar na amamentação e eu consegui ajudar ali na amamentação desse bebê. E ele foi para o pediatra e tinha ganhado peso dentro da curva, do jeito que precisava. O pediatra gostou do que ele percebeu na amamentação e perguntou para a mãe assim: você ainda está com a consultora? E ela disse: não, o nosso pacote já acabou. Ele falou assim: então eu gostaria que você continuasse. Compre mais um pacote, compre mais uma sessão e continue com a consultoria de amamentação porque está dando certo. Então nós podemos sim uns encaminharmos para os outros. O pediatra pode encaminhar para a consultora pode encaminhar para fono, pode encaminhar para odontopediatra. Então, nós podemos sim e devemos ter uma comunicação entre as equipes sem criticarmos uns aos outros. O quinto tópico que eu separei aqui, outros profissionais. É o que nós já estamos falando, é uma continuação desse tópico anterior. Não tenha vergonha de encaminhar para outro profissional, mesmo que seja para confirmar alguma coisa que você tem dúvida. Não tenha vergonha de você, às vezes, não entender de algum assunto, principalmente no início. Você vai atender um caso que você nunca atendeu. Isso já aconteceu comigo. Acontece um caso que nunca atendeu, não tem certeza? Então, espera só um pouquinho, eu vou conversar aqui com outro profissional. Então, às vezes, não é nem encaminhar, é só você tirar uma dúvida com um outro profissional. Eu faço parte de um grupo de consultoras. E nós lá conversamos entre nós, porque às vezes uma vê um caso que a outra nunca viu. Então o que a gente pode fazer em tal caso? A mãe me procurou e está apresentando isso, isso e isso. Já quando você vai agendar a sua consultoria, você já faz algumas perguntas prévias, básicas. Qual que é o seu problema? Por que você está me chamando? E aí a mãe vai falar: olha, eu estou com problema disso, daquilo. Se você tiver dúvida em alguma coisa, você já pergunta antes. Você já chama alguém da equipe: olha, eu estou com dúvida aqui nesse caso, então você pode me dar um auxílio? O que é que a gente... Então não tenha vergonha de perguntar e nem de encaminhar para um outro profissional se você não tiver certeza daquilo que você está fazendo, certeza do diagnóstico. É melhor você encaminhar do que você tomar uma conduta errada. Então, se necessário, quando você tiver alguma dúvida, encaminhe sem restrição. No caso que eu falei aqui do blues puerperal, tem também a psicóloga perinatal. Você pode chamar a psicóloga para avaliar aquela mãe. Eu já atendi uma mãe que teve blues puerperal. E quando essa mãe está... O que é o blues puerperal? O blues puerperal acontece com uma incidência muito grande em quase todas as mulheres depois do parto. Então, você reconhece esse blues puerperal e você vai colocar o bebê para amamentar e fica forçando aquele bebê para ela amamentar o bebê, e isso pode piorar e agravar aquela situação que ela tá. Então, por exemplo, ela tá com um blues, que é mais leve, e você força a amamentação, tem que mamar e o neném começa a chorar e ela entra em desespero e o leite não desce pela trava cortical. O estresse, ele bloqueia a descida do leite, não é que não produz leite. Ele age ali na quantidade de ocitocina que tem na corrente sanguínea. E a ocitocina é o hormônio responsável pela ejeção do leite. Então, ele é produzido, sim, pela prolactina, mas na hora de sair, ele não sai pela trava cortical. Então, você vai ficar pressionando para amamentar, vai piorar o estado de depressão dessa mãe, e ela pode passar até, então, do blues pular para uma depressão pós-parto ou até por um pânico pós-parto. Então, o que eu indico você fazer, que eu já fiz? Eu acalmei a mãe, coloquei ela num ambiente com uma luz bem branda, né, quase que escuro. Coloquei um escaldapés com sais, com alguns chás, algumas ervas que ajudam a relaxar. Coloquei uma música bem tranquila e pedi para que a rede de apoio ficasse com o bebê. E enquanto eu estava lá acalmando a mãe, a rede de apoio estava dando um banho de ofurô no bebê para acalmar, porque ele estava com fome. E eu não ia oferecer um complemento para esse bebê, de forma alguma,
porque se eu ofereço o complemento para o bebê, esse bebê fica saciado, ele vai dormir um sono profundo, não vai pegar o seio materno, essa mãe já está com essa trava cortical, com uma puxadura às vezes tardia por esse processo de blues puerperal, e aí vai virar uma reação em cascata que vai levar ao desmame. Então, acalma o bebê de alguma forma, enquanto você também acalma a mãe. Depois que a mãe está mais calma, está mais tranquila, você vai trazer o bebê até ela e vai colocar para amamentar. Você tem que ter a empatia, você tem que saber ouvir e observar as características de tudo que está em volta. Não tem que forçar a amamentação se a mãe não estiver em condições. Então, uma boa consultora em amamentação, ela sabe ouvir e ela sabe observar. E sabe também transmitir conhecimento, porque ela vai ensinar aquela mãe a amamentar e vai ensinar aquele bebê a amamentar. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a amamentação não é instintiva. Os mamíferos, que não são os humanos, nascem já sabendo mamar e até andar. Mas o mamífero humano é diferente. Ele não nasce sabendo andar, não nasce sabendo mamar. A mãe precisa ser ensinada a amamentar para que ela ensine o bebê a mamar. Bebês têm dificuldade na pega, bebês às vezes são um pouquinho mais sonolentos, às vezes tem uma dificuldade ali de pressão na sucção, às vezes ele morde, faz pressão no mamilo, mas ele não suga, então ele precisa às vezes fazer alguns exercícios com a língua. A consultora de amamentação tem que ter a habilidade para observar todas essas coisas para poder estar indicando o tratamento adequado, para passar o tratamento adequado para aquele binômio. Não é o que serviu para um binômio que você atendeu um dia que vai servir para o outro. Os casos são diferentes. Às vezes você pode até usar um caso como exemplo, mas o tratamento que você vai propor é específico para cada família que você estiver atendendo. E agora que você viu essas dicas, né, que eu tô te passando aqui, eu convido você para conhecer o meu Instagram, @RenataBlaskov. Lá todos os dias eu posto várias dicas sobre amamentação, algumas dicas também sobre cuidados com o bebê e sobre gestação, porque nós temos que ter pelo menos um conhecimento das outras coisas que estão envolvidas com a amamentação, porque sempre tem uma outra dúvida. Você vai lá fazer consultoria de amamentação, às vezes a mãe quer que você oriente como dar um banho, quer que você oriente, como que eu faço para dar o banho de ofurô para acalmar o bebê para poder mamar? E a Chantala? Então é bom que você tenha um pouquinho de conhecimento de cada coisa para estar podendo enriquecer o seu atendimento. Uma outra coisa muito importante também, que eu não tinha colocado aqui nos tópicos, mas é a busca por conhecimento. E se você está assistindo esse vídeo, isso você já está fazendo. Busque por conhecimento e sempre se atualize. Você vai fazer um curso em amamentação, mas você tem que estar sempre em busca de atualização, porque as coisas mudam, os protocolos mudam. Esse ano mesmo, agora no meio do ano, saiu um protocolo novo sobre manejo da mastite, inclusive envolvendo a amamentação. Você tem que estar atenta sempre, sempre renove seu conhecimento, sempre recicle para que você esteja atualizada para poder orientar de forma adequada a sua lactante. Uma orientação que às vezes era dada antigamente, hoje em dia não se dá mais. Então, as coisas mudam, elas se atualizam, então mantenha o seu conhecimento técnico científico sempre atualizado. Uma outra coisa também, parceria. Você tem que indicar para outros profissionais que eu falei, mas você pode ter aqueles profissionais de sua confiança. Eu tenho uma odontopediatra de minha confiança, porque ela fez um procedimento numa cliente que eu encaminhei e ela é muito atenciosa, é uma pessoa muito competente, que busca conhecimento constante. Então eu comecei a encaminhar os meus pacientes para ela. Então é bom você ter alguém de referência, porque às vezes a mãe não tem. Fala assim, olha, você precisa fazer um piquezinho na língua do seu bebê, lá na anquiloglossia, e tem que procurar um odontopediatra. Ei, mas odontopediatra, quem que é? Você tem alguém para me indicar? Então é bom que você tenha suas parcerias. E a parceria, inclusive, não é só com os profissionais que estão diretamente ligados à amamentação. Também com o obstetra, com clínicas, porque às vezes o obstetra ele tá lá na consulta avaliando aquela gestação, mas ele não tem tempo de falar sobre a amamentação. Mas ele pode, então, olha aqui, ó, você quer saber sobre a amamentação? Toma aqui o cartão dessa consultora em amamentação, ela é minha parceira e ela é excelente e ela vai te falar tudo o que você precisa saber sobre a amamentação. Então, estabeleça parcerias com clínicas, com obstetras, às vezes até com hospitais, para que você possa ser indicada também as gestantes que estão ali no tratamento, sendo atendidas naquele lugar. Por quê? A amamentação, a orientação da amamentação começa lá no pré-natal.
Se deixa para ver depois que o bebê nasceu, às vezes o problema já está instalado. Se o bebê já nasceu, elas vão te chamar porque tem algum problema. Nenhuma mãe que está amamentando bem vai te chamar. Então, ela vai te chamar porque tem algum problema. E às vezes o problema já está muito instalado e é difícil de manejar. Então, é importante que você oriente antes, ainda no pré-natal. Por isso que você faz a parceria, já com o obstetra, para ele te indicar, te orientar que ela tem uma consulta de amamentação já no pré-natal. Por que eu falo da constante atualização e gosto muito de bater nessa tecla? Porque às vezes profissionais que trabalham, por exemplo, em maternidade, não foram capacitadas de forma adequada para amamentação e elas podem dar alguma orientação que vai interferir no seu tratamento, no plano de cuidado de amamentação que você traçou para aquela família. Eu já atendi uma mãe direto na maternidade. Então, o bebê nasceu, ela falou assim: Renata, eu quero que você venha aqui agora, ainda na maternidade, para não ter problema instalado quando eu chegar lá em casa. Então eu fui na maternidade, atendi aquela mãe, orientei, corrigi a pega certinho. Quando eu virei as costas, a mãe me mandou uma mensagem desesperada, porque um profissional foi no quarto e falou para ela assim: você tem que dar chupeta pro seu bebê, porque o seu bebê tem necessidade de sucção e ele precisa da chupeta. E se você não der chupeta, ele vai chorar o tempo todo, não vai te dar sossego, você precisa descansar. E eu tô falando como sua amiga, eu tô te falando como mãe, porque você precisa da chupeta. E aí o pai já saiu correndo, foi na farmácia, chegou lá, mandou uma foto pra mãe de um monte de chupeta, perguntando qual que é que ela queria. E aí ela mandou mensagem para mim: e agora o que eu faço? Falei, nenhuma dessas. Vamos continuar o nosso planejamento. Então, às vezes, a equipe que atua na maternidade não está preparada e ela pode interferir de forma negativa. Você tem que fazer o quê? Mostrar o seu conhecimento e mostrar para aquela mãe que você está atendendo os motivos das condutas que você está tomando. Você tem que ter competência técnica e mostrar para ela que você sabe e você tem certeza daquilo que você está fazendo, para que a interferência que vem de um outro profissional da saúde não atrapalhe a sua conduta e não atrapalhe o desfecho do processo de amamentação. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Coloque em prática e conta aí para mim a experiência que você já teve, se você já teve alguma experiência com essas dicas que eu contei. Se você ainda não teve, vai começar agora a ser uma consultora em amamentação, guarda essas dicas aí no seu coração que elas serão muito úteis para o início da sua carreira. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, ativa o sininho, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Compartilhe também com as pessoas que você acha que possam se interessar. Você tem uma amiga que também quer ser consultora em amamentação? Ou você nem é consultora de amamentação, mas sabe de alguém que está querendo ser? Então, encaminhe esse vídeo para que ela possa conhecer essas dicas e iniciar a sua nova profissão. Até a próxima!